Olá, amigos e enigmáticos do canal Assombrações e Enigmas. Como vocês estão? Espero que prontos para mais uma história aterrorizante, desta vez enviada pela nossa querida Cláudia. Antes de começarmos, quero convidar cada um de vocês a compartilhar suas próprias experiências assombrosas. Se você tem uma história para contar, envie para nós. O e-mail está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Quem sabe sua narrativa seja a próxima a ecoar nos corredores do terror em nosso canal. Sem mais delongas, adentremos nas sombras da narrativa da Cláudia, onde um pedido a um pé de coelho desencadeia uma história sinistra. Preparem-se para uma jornada única, cheia de surpresas aterradoras. Meu nome é Cláudia, tenho 63 anos e venho contar um relato inexplicável que me aconteceu aos 22 anos de idade. Nessa época, eu trabalhava em uma empresa na capital e lá tinha uma grande amiga, Lúcia. Sempre unidas e muito amigas, conversávamos sobre tudo. E foi ela quem me apresentou ao Renato. No início éramos apenas amigos, mas com o passar do tempo nos envolvemos e Renato me pediu em namoro. Éramos um lindo casal, jovens, felizes e apaixonados. Aos 22 anos eu era muito romântica. Sonhava com declarações de amor, juras apaixonadas e queria que Renato me tratasse assim, como nos romances que assistíamos nos filmes. Mas Renato, embora sempre muito solícito, dedicado e carinhoso, não era dado aos arroubos de romantismo que eu sonhava. O tempo foi passando. Estávamos sempre juntos e felizes. Mas na época, eu queria me casar e o namoro não evoluiu para o casamento. Os planos ainda existiam. Eram sempre muito distantes, pois Renato dizia que queria se estabelecer na carreira como advogado. Mas eu sonhava com o pedido de casamento, o vestido, a festa, os filhos. E sempre que eu pressionava, Renato sempre tentava fugir do assunto. E quanto mais ele fugia do assunto, mais e mais eu ficava obcecada. E pouco a pouco as brigas começaram a surgir. Eu reclamava e pedia por mais carinho, e ele dizia que já estava fazendo tudo o que podia para me agradar, até que as acusações e brigas nos levaram ao término já esperado. As primeiras semanas foram para mim um tormento. Eu chorava e implorava aos céus por um milagre, mas nada mudava. E vendo o meu estado deplorável, minha amiga Lúcia teve a ideia de me convidar para ir a uma velha benzedeira. Uma senhora que, além de rezas e feitiços, era conhecida também por suas leituras de cartas e previsões sobre o futuro. Segundo Lúcia, eu deveria ouvir o que a velha senhora poderia me dizer a respeito do meu futuro com Renato, saber se ele estava ou não no meu destino e conseguir, através de algum conselho, que eu me sentisse um pouco melhor. E assim, seguimos pela estrada de terra, vazia e poeirenta, num final de tarde, rumo ao sítio em que morava a velha senhora. Chegamos a uma casa muito simples e eu estava me sentindo muito esperançosa, pois o que eu mais queria era que a velha benzedeira dissesse que Renato estava no meu destino, que aquela fase ruim iria passar, e assim aguardamos nossa vez no atendimento. O lugar tinha uma energia pesada, iluminado apenas por algumas velas, e um cheiro estranho no ar me causava uma sensação de medo. Aquele tipo de medo que você não consegue explicar. Uma sensação de estar sendo observada e uma angústia que naquele momento atribui ao término com Renato. Mas quando entramos na sala de atendimento, um arrepio de medo tomou conta do meu corpo. Quando vi, sentada atrás de uma pequena mesa de madeira desgastada pelo tempo, uma senhora de aparência sombria, que me olhava como se pudesse ver através da minha alma. Eu tentei dizer o que estava acontecendo comigo, mas a velha me interrompeu e disse: "Eu sei o que você quer aqui, mas essa relação não vai acontecer. E ele não vai voltar.
É melhor você seguir o seu caminho e tirá-lo do seu coração. Aquilo foi como um tapa na cara. Não pude conter minha raiva e gritei: velha maluca, você não sabe de nada. O Renato me ama e nós vamos ficar juntos. A senhora me olhou firme nos olhos e me disse: sim, ele te ama, mas vocês não vão ficar juntos. E virando-se para minha amiga, começou a embaralhar suas cartas e falar sobre o futuro de minha amiga. Minha raiva era tanta e eu só pensava em sair dali, até que vi, no alto de uma prateleira, um pé de coelho e aquilo me chamou muito a atenção. Até que perguntei se eu poderia vê-lo. A senhora ficou pálida e, num tom assustador, disse que aquele objeto era muito poderoso, que aquele amuleto havia sido consagrado pelo espírito de uma bruxa muito maligna e que concedia a quem o pertencesse 3 desejos, mas que o objeto era amaldiçoado e que estava em poder dela, pois aquele local em que estávamos era protegido pelos seus guardiões e que era melhor eu ficar longe daquilo. Encarando a velha feiticeira com deboche e desprezo, eu perguntei quanto era o preço. Eu disse que pagaria o que ela quisesse e que eu ficaria com o objeto, pois nos meus pensamentos aquilo seria a chave para trazer Renato de volta para mim. A velha me encarou com tristeza. Relutante me disse que não o venderia, mas que me daria o objeto, mas que aquilo seria a minha ruína. Pedi que me ensinasse a usar e, segundo ela, era apenas erguer o objeto e fazer o seu desejo. E no momento em que ela me entregou o pé de coelho, segurei firme nas mãos e disse em voz alta: faço agora meu primeiro desejo. Eu quero que o homem que eu amo me peça em casamento. Naquele momento, um vento inexplicável apagou as velas que estavam sob a mesa. A velha senhora olhou para mim com olhos tristes e disse: saiam daqui agora e não voltem mais, você arruinou a sua vida. Fomos embora de lá sem trocarmos uma única palavra. A atmosfera tensa seguiu conosco até o fim da pequena viagem e eu me sentia observada e com uma sensação muito ruim. Na manhã seguinte, fui acordada pelo telefonema de Lúcia, me dizendo que Renato havia morrido ao cair de uma sacada numa altura de 6 andares, onde tentava pichar o prédio em frente à empresa onde eu trabalhava. E relutante, eu disse que Renato jamais faria isso. Lúcia me disse que a frase que ele pichou era: Cláudia, casa comigo. Eu enlouqueci de dor, não conseguia mais trabalhar ou viver sem Renato. O enterro teve que ser em um caixão fechado, pois o que sobrou dele não poderia ser exposto. Eu me sentia culpada e desesperada e enlouqueci de tanta dor. Os dias foram passando e, na minha loucura, eu segurei o pé de coelho e com toda a força do meu ser e disse: Renato, venha para mim, não importa o que houve, apenas venha para mim. Naquele momento, um apagão elétrico aconteceu na minha casa, tudo ficou escuro e, sem pensar muito, liguei para minha amiga e contei o que tinha feito. Cláudia me disse que aquilo era loucura, pois já fazia 10 dias que Renato estava morto e apodrecendo, desfigurado por cair de uma altura de 6 andares. Mas eu jamais poderia imaginar o que iria se seguir. Adormeci no sofá, depois de horas chorando e segurando o pé de coelho. Mas na madrugada, acordei com um barulho vindo da rua. Era como se alguém arrastasse um saco pesado e soltasse o peso no chão. Um cheiro podre se fazia presente, e pouco a pouco o barulho foi ficando mais perto, e o cheiro podre foi invadindo a sala da minha casa. Até que uma voz familiar chamou meu nome. Cláudia, amor, sou eu, Renato. Nesse momento era quase impossível respirar. Eu tremia em desespero e percebi a loucura que eu tinha feito. Cláudia, meu amor, eu estou aqui, eu quero me casar com você.
Eu, dominada pelo pavor, gritei para Renato ir embora, desesperada entre o medo e amor. Eu ouvia os pedaços dele caindo, como se fosse algo mole e gelatinoso caindo no chão, e nesse momento ouvi o barulho da porta se abrindo. Eu não havia trancado a porta da casa. Renato estava se arrastando porta adentro e eu apertei meus olhos com toda a força do mundo, pois me recusava a ver Renato podre e desfigurado na minha frente. Eu só conseguia ouvir sua voz, dizendo: Cláudia, você me chamou e eu voltei. Case-se comigo. O odor podre invadiu o ambiente no exato momento em que me lembrei do pé de coelho. Com toda a força do mundo, pedi que Renato desaparecesse dali e me deixasse em paz, e desmaiei de medo. Na manhã seguinte, Renato não estava lá. Muitos anos se passaram, mas eu ainda sinto o espírito de Renato me observando. Joguei o pé de coelho fora, voltei à benzedeira e implorei por ajuda. Ela disse que eu acabei com a minha vida, que ela iria tentar amenizar a situação com alguns banhos com ervas e várias orações. Me disse para nunca brincar com amuletos e talismãs. Depois dos banhos e orações, minha vida melhorou um pouco. Eu ainda tenho pesadelos e me sinto observada. Ainda vejo o Renato em vários lugares. Vivo à base de remédios e nunca consegui ter um relacionamento. Sei que ele espera por mim. Sei que virá me buscar assim que eu partir desse mundo. Não importa o que eu faça, já aceitei o meu destino.